Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá começar a nossa live. Hoje uma live muito importante. Quero convidar todos vocês do meu Instagram. Convide um amigo, convide um familiar, convide alguém. Eu juntamente com a Fernanda, a Fê já entrou. Vamos estar aqui servindo vocês. Enquanto isso eu vou colocar uma música e você vai encaminhando essa live. Manda para sua amiga, manda para os seus amigos. Uma live muito importante, hein? Chama todo mundo. Chama a pessoa que é solteira, que é casada. Vamos aprender mais. Fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio a cada escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Convido uma pessoa. Tu és bom. Tu és bom em todo tempo. Todo tempo tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Chama todo mundo. Tu és bom em todo tempo. Todo tempo tu és bom. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Vem aqui desse lado. Você pode clicar nele e encaminhar essa live para os seus amigos. Se cada pessoa encaminhar para uma pessoa, duas ou três, não só você vai ficar com conhecimento, mas você vai compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos da escuridão, só em ti confiarei. Gente, boa noite. Pra quem tá entrando. Tu és bom. Tu és bom em todo tempo. Todo tempo tu és bom. Tu és bom. Vamos lá, gente. Encaminha essa live. Daqui a pouco eu vou chamar a Fernanda. Convidei a Fernanda pra fazer essa live juntamente comigo. E olha, eu vou te falar, viu? Os números com relação a alguns dados que a gente obteve durante a pesquisa são alarmantes. Como a pornografia e a masturbação estão dentro, né, do casamento, estão destruindo lares, destruindo famílias. E principalmente, gente, depois que teve a pandemia, onde as pessoas não puderam... Eu não sei como funciona isso. As pessoas não puderam sair de casa, ficaram trancadas dentro de casa e aí o acesso aumentou em 600%, gente. Então, assim, um número alarmante. Fê, se você quiser mandar o convite, pode mandar, tá bom? Aí a gente começa. Esperar a Fê mandar o convite. Opa! Vamos lá. E dentro desse comércio, né? Porque é um comércio. A Fê mandou aqui. Anda. Tá aí. Seja bem-vinda. Obrigada. E que números, né? Oi? Tava aqui falando no início, que números alarmantes são esses, né? Bem alarmante, ainda mais... Fê, o seu áudio tá baixo? Ah, não. Eu vou aumentar aqui. Tá. Pronto, aumentei aqui. Tá. Meu volume estava baixo. Tá melhor agora? Melhor. Mas eu acho que era o meu celular mesmo que estava baixo. É um número bem alarmante, ainda mais depois da pandemia, né? Praticamente sim. 2 anos a gente ficou dentro dessa pandemia, um bom tempo aí em lockdown. Sim. Achei que não ia conseguir estar nessa live. Por quê? A família toda, eu acho que é uma virose. Ah, entendi. Amanhecemos hoje, principalmente a minha pequena,
E eu pensei, ai meu Deus, será que não vai dar? Mas graças a Deus, meu esposo ficou com a pequenininha que tá um pouquinho pior, né? Aham. Mas ela fica querendo mãe, mãe. Mas aí deu certo. Amei, Fê, é um prazer te receber, viu? Você Ah, o sabe prazer que é um todo carinho que eu tenho meu. por você. Prazer é todo meu, Rita. Vamos começar? Vamos. Bora? Gente, convida aí mais uma pessoa. Somos poucos números ainda. Se cada um convidar 5 amigos, essa live pode abrir os olhos de outras pessoas também, né? A gente está aqui com a informação, com os números de dados, mas principalmente para alertar os males que a pornografia e a masturbação causam, né? É Não muito. é simplesmente só para falar em números, mas também os males que eles causam. E é um assunto pouco falado, né, Rita? Sim. Apesar de todo mundo saber pornografia, pornografia, mas falar sobre malefícios, são poucas pessoas que falam e comentam. Então, quando a gente pergunta, principalmente para adolescentes, jovens que começam a entrar nesse mundo, eles não têm noção, Uhum. não têm noção. Eles sabem de um vício que pode gerar, mas o que pode acarretar lá no futuro, eles não têm nem ideia. Sim. Ou Por às isso que vezes a pessoa até. Eu já vi psicólogos indicando, falando, por exemplo, a masturbação, que é um ato que seria bom, né? bom, Mas não fala as causas que pode causar, até né? porque quando se pratica masturbação, é muito provável, 90 e poucos por cento, eu não vou me lembrar agora, mas é 90 e poucos por cento que a pessoa ela está assistindo a pornografia, ela está consumindo a pornografia, né? Sim. Então, se ouve falar muito da masturbação ser algo bom, conhecer o corpo, o seu próprio corpo, mas também não coloca o perigo que isso pode acarretar, né? Junto com a Exatamente. pornografia, certo? Tá me Certo, escutando? ficou um pouquinho escura a sua tela aí. Deixa eu ver aqui. Clareia aí. Aí, Aí, agora sim. Agora a gente vê você. aí. Fê, eu tava até te mandando um áudio antes da gente começar a live, falando sobre, antes de tudo isso, tem um comércio por trás, né? Verdade. Tem um comércio por trás aí da pornografia, não é simplesmente o homem ou a mulher. Sim, gente, mulheres acessam esse tipo de conteúdo. E eu tava olhando aqui, ó, em uma pesquisa realizada, 22 milhões de pessoas no Brasil, olha só, é muita gente, consome esse conteúdo. É muito, muita gente. 76% são homens e 24% são mulheres. Cada um entra para. Cada um acessa com motivações diferentes. Mas tanto Isso. homem quanto mulheres acabam acessando esse conteúdo. E Isso esse tem atingido número, mais as mulheres. esse número, eu também estava pesquisando aqui, que esse número ultrapassa a Netflix e a Disney. Só dentro desses aplicativos. Exatamente. Então, olha só. Fora na internet, muito site que a gente não tem nem noção. E apesar de ser muito falado em relação ao homem, mas tem muitas mulheres entrando nisso e é um número, né, bem expressivo. E apesar de não ser tão falado, a gente sempre falou em pornografia, a gente associa ao homem, né? Ao Mas homem. tem Isso. muitas mulheres que também têm esse vício e cada vez mais a gente vê o quanto isso tem prejudicado em tudo, né? Em relação a tudo, inclusive em trabalho, questão do dia a dia, o quanto tem sido prejudicial essa questão. Sim. E ainda em dados aqui, 45% são pessoas casadas que acessam esse conteúdo. Ou que moram juntos, né? Não é casado no religioso ou ali no civil, mas são pessoas que moram juntos. Então, gente, isso destrói o casamento da pessoa. Isso não vai apimentar a relação de forma alguma. Não queira entrar nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de site, dizendo, eu vou aprender algo diferente para levar para o meu casamento. Não. Até como
como cristã, né? A Fê também é. A Fran, ó. A Fran tá pensando, a Fran tá aí na live. A Fê, ela também é cristã. Então, assim, no mundo cristão, né? Isso até é uma porta aberta, né? Uma brecha aberta para que o inimigo entre ali no seu casamento para destruir. Você tá dando uma liberdade ali para o inimigo destruir o seu casamento. E é uma grande desculpa, Rita, até os homens, né? Eles assistem, eles não se dão conta do malefício de tudo que tem acontecido na vida deles e eles inserem a mulher dentro disso. Vamos assistir junto, até mesmo mulheres, né? Falando de homens, mas mulheres também fazem isso. Chamam o marido para assistir aquele conteúdo com a desculpa de que vai apimentar, vai sair da rotina, não sabendo que estão enfrentando consequências da pornografia já, né? Pelo fato de não conseguir ter um relacionamento íntimo com o parceiro sem aquela fantasia. Sim. Né? Chega na hora do real, do momento real, não conseguem, e aí lembram da pornografia, o prazer que proporciona, e aí recorrem a colocar o parceiro ou a parceira também dentro, incluindo eles, e aí quando vê os dois estão viciados e o casamento acaba se afundando cada vez mais, e eles não compreendem nem o porquê, achando que estão apimentando a relação e que estão saindo da rotina. Sim. E acaba se tornando um vício, né? Um vício. Gente, o vício da pornografia é como se fosse um vício na cocaína, na heroína. É um vício. E a pessoa só vai afundando mais e mais e mais. E todo vício, vale a gente lembrar, ele começa, ele é impulsionado pelas nossas emoções. Sim. Todo vício, né? A procura ali de algo está relacionado à nossa emoção. E quem tem que controlar as nossas emoções é a gente. E não se deixar ser levado, né? Sim. Por essa. E aí, as nossas emoções impulsionam a isso. E aí, quando vê, você começa o uso contínuo, começa a ser sempre. E aí vem o vício, né? Exatamente. É aquela coisa, é um ciclo, né? Tá mal, precisa de algo, aí ela consome a pornografia, aí ela gera uma descarga de dopamina e aí se torna uma dependência. E vai indo nisso, ó. Isso, é que nem quando você tá triste, a pessoa fala, ai, come um chocolate, aí você come aquele chocolate, não te dá um prazer, não te dá uma alegria em comer aquele doce, aquele chocolate. É a mesma coisa, funciona da mesma forma. A dopamina são neurotransmissores do prazer, né? Que gera aquela sensação do prazer. Então, por isso que vira aquela busca. Isso qualquer vício. Não só dentro da pornografia, né? A pessoa, ela começa a buscar aquela descarga, aqueles neurotransmissores de dopamina foram bons, e aí eu quero de novo. E aí, quando vê, vira um ciclo, vira um vício, né? E falando sobre essa descarga, eu tinha até mandado para você em áudio quase agora. Quando a pessoa ela tem acesso a esse conteúdo pornográfico, ela tem uma descarga de dopamina de 500 a 800 unidades no cérebro da pessoa. Então, você imagina. Sabe o que representa isso? São como se fosse 800 fogos de artifício. Você imagina estourando lá. Tum, 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 800. Só que quando a pessoa ela vai para o ato sexual com o seu parceiro, é só 200. Gera trabalho, né, Rita? É um trabalho, na verdade. É um trabalho, porque a pornografia é um prazer, é bem interessante. Ela gera o prazer, mas depois sempre vem a culpa e a insatisfação. Por quê? Exatamente. Porque ela chegou ao ápice do prazer, mas ela não teve que fazer nada para aquilo. O cérebro continuou preguiçoso ali. Ela não se esforçou. E no ato sexual real, na vida real, tem todo um contexto, né? Tem todo um trabalho, principalmente com a mulher, a questão de preliminar. Então, a pessoa ela tem que se empenhar para aquilo ali. Então, acaba sendo menor por causa dessa questão de todo um preparo, de todo um trabalho, né?
Sim, exatamente. E aí, por exemplo, na cocaína e na heroína, são 500 também a descarga. 500 unidades. Então, olha só, o nível se comparado o vício da pornografia com o vício da cocaína. Tá ali, ó, É, igual. estão juntos. Estão juntos. Então, da mesma forma que a cocaína ela vai fazer mal para a pessoa, a pornografia também vai fazer, vai causar Vai causar. É verdade. problema. Por causa do prazer gerado, as pessoas. Tudo começa com algo bom, né? Tudo começa com Sim, algo bom. E aí, por não saber, né? Por não entender, não procurar também pesquisar, ver aonde está entrando. Como eu falei, a questão da emoção acaba entrando pela emoção. sim. E acaba se afundando, porque acha que aquele prazer é bom, e só que eles não pensam que depois daquele ato, eles não param para pensar a culpa que gera. Tanto é que é muito difícil alguém chegar para você e dizer, eu sou viciado em pornografia, tanto homem quanto mulher. É algo vergonhoso. Até em questão de atendimento, quando você vai atender, é depois de muita sessão que a pessoa se abre com você para falar isso, E né? se falar, né? E se falar. É bem assim, porque é algo que gera uma vergonha. A questão Sim. da moral, aí entra a questão da moral, né? É algo errado. Então, ela vai gerar culpa, apesar do prazer. Mas como o nosso cérebro, ele, vamos dizer assim, ele é preguiçoso. Então, a pornografia é algo que você entra ali, você vê, libera aquela descarga toda, igual você falou, 800 fogos de artifício, como se fosse, né? Então, é Uhum. muito alto, é Sim. algo muito bom, é algo muito prazeroso. E aí, o que que seu cérebro vai querer depois? Repetir Você está se a dose. você está se sentindo culpado, frustrado, triste. O que é que você vai querer? Aquela euforia de novo. Então vamos Sim. entrar e vamos ter aquela euforia. Não linka aquela culpa, não para pensar que o que está gerando aquilo é o que aconteceu ali. O assistir a pornografia, né? Ter a É masturbação. muito rápido, né? O prazer, a alegria, aquela sensação, ela subiu muito rápido. E Isso. aí ela baixou. A dopamina baixou. E quando a dopamina baixa, você vai ter algumas coisas em você. E aí você vai querer acessar de novo. Você vai querer ter essa sensação novamente. Isso é bem assim mesmo. E se a gente for parar, usar a nossa razão, Rita, é algo meio sem lógica. Uhum. Você assistir a pornografia, você não está ali. Não é você que está praticando aquilo ali, não é seu corpo ali presente, né? Então você está Sim, assistindo algo e muita gente acha que aquilo é real, acha que é daquele jeito que acontece, principalmente adolescentes. sim. Os adolescentes começam a assistir e às vezes os pais não conversam sobre a sexualidade em casa, essa questão toda, né? Começa a ter acesso, né? E Até às vezes hoje por algum amigo na escola. isso, e ficam sabendo por amiguinhos, por colegas e de forma às vezes errada, deturpada. E aí assistem aquilo ali e acham que aquilo ali é daquele jeito. E aí quando vai se relacionar com alguém, o que que acontece? Vem a frustração, que é a questão do Exatamente. esforço todo que tem que ser feito e não existe na vida real aquela fantasia toda. Principalmente se for a primeira vez, né? Verdade. Aí imagina depois a primeira vez real. Se a pessoa ela tem um Exatamente. conhecimento do que é a relação sexual normal, né? O real, ela tem essa noção, ainda tudo bem. Mas e quando não tem, que é o caso de adolescentes que entram para aprender? Essa é a desculpa, eu quero Sim. aprender, né? Eu vou entrar, É. tenho medo, aquela primeira vez, a gente vê isso muito. E entram e acham que aquilo Sim. ali é o que vai acontecer. E aí os homens, quando eles vão ter com a menina, não é bem assim. As meninas não vão querer fazer o que aquelas mulheres fazem. E muitas vezes nem os homens vão querer também fazer aquilo que os homens fazem lá, né? Sim. E aí viram pessoas frustradas. Exatamente. Aí o casamento acaba. E aí o engraçado é que não sabem o porquê. Não tem química, acabou aquela química que existia, não tem mais, né? Não rola. E tudo por trás de tudo isso, a pornografia. Sim. E a gente que é cristã, a gente sabe
muitas pessoas acham que isso não acontece dentro da igreja, mas eu estava lendo o livro do pastor Lucinho, e ele falando que dentro das igrejas, isso é uma pesquisa que o pastor Nicodemos fez. 20% dos homens, ele não fez de mulheres, mas 20% dos homens consumem a pornografia. Só que assim, esses 20% é o que é falado. Os que chegam e contam. E os que não contam pela vergonha que a gente comentou, né? Tem a vergonha, não fala, porque de forma moral não é algo legal, não é algo bacana, não é bem visto pelas pessoas. E então, até dentro da igreja, isso tem entrado de uma forma muito forte. E às vezes é pouco falado sobre isso, né? Talvez por medo, talvez até mesmo por não dominar o assunto, mas não é só em adolescentes. Você falou sobre os dados de homens casados ali a respeito do aplicativo da Netflix e da Disney. É um número bem alarmante, homens casados, homens comprometidos, quer dizer, eles têm em casa. Sim. Né? Para poder fazer, não Mas precisava. talvez seja isso mesmo, né? Para apimentar a relação, para sair da rotina. Ah, eu vou pegar aqui algo novo, uma posição nova, vou querer algo diferente, querer sair da mesmice. E aí eles acabam indo por esse caminho, né? Eu li há um tempo atrás, antes da gente combinar de falar sobre esse assunto, eu tinha lido, eu até tentei procurar de novo e não encontrei. Aquele filme, Os 50 Tons de Cinza, que fez muito sucesso. Sim. E aí, o tanto de mulher que queria trazer aquilo para dentro dos relacionamentos. Ali na pesquisa estava falando de mulher, não falava de homens, mas com certeza também, né, deve ter tido homens que também procuraram isso. Muitas mulheres tentando levar isso para dentro do casamento, porque o filme, ele é muito romântico, né? Ele passa de uma forma muito romântica aqueles atos todos. E aí as mulheres querendo levar e os homens assustados com isso. E aí em torno de 20, eu não me lembro, era 20 e poucos por cento, assim, era um psicólogo falando, 20 e poucos por cento de casos que ele estava tendo no consultório depois que lançou o último filme ali, era por causa disso. As mulheres tentando levar para dentro do relacionamento aquilo que viram no filme como algo bom, algo saudável. E os maridos apavorados. E aí, como não pratica, não rola daquela forma, estava tendo divórcio. E aí o psicólogo comentou. Ele disse assim, ele não era psicólogo, era um psiquiatra na Alemanha. Ele até estuda, ele faz estudos a respeito nessa área. Era um psiquiatra na Alemanha. E ele falando que as pessoas indo atrás dele, e ele falando que não é um ato normal, não é comum, é um transtorno aquilo ali que acontece, ele tentando explicar. Mas ele falou assim, mas depois de assistir, depois de buscar, procurar, né? E não entrar, às vezes, sem ter essa noção, né? Muitas pessoas assistem o filme, como eu falei, de forma romântica, que é a forma que eles tentam passar. Mas é um transtorno. Tanto é que quando a gente vai estudar sobre sexualidade, é um dos filmes indicados para a gente entender um pouco mais o que acontece com alguns casais. E por não saberem, se afundam naquela fantasia ali, achando que aí no real vai ser bom, vai ser bacana, vai apimentar. E as pessoas acabam frustradas, né? Gera tristeza. Inclusive entram em depressão. Um dos pontos, um dos malefícios é a depressão, a baixa autoestima que causa, né? Na vida da pessoa. Gente, e nenhum vício ele começa do nada. Nenhum vício, foi de um dia para o outro, não. É ali um passatempo, você colocou para assistir, e aí daqui a pouco você vai indo, vai se tornando um hábito, daqui a pouco você tá vendo coisas que antigamente você talvez não assistiria. Então você foi se acostumando, seu cérebro foi modelando ali aquilo, e daqui a pouco você tá assistindo coisas bizarras, coisas estranhas, coisas que daqui a pouco você quer colocar até uma terceira pessoa dentro do seu casamento. As famosas parafilias, né? Sim. Que se chamam. Como a gente falou, a questão da descarga de dopamina, que é muito alta.
E aí chega um ponto que aquilo não te satisfaz mais. Aquele estilo de vídeo que você assistia não vai satisfazer, já não vai ser bom, já não vai ser o suficiente para preencher aquela tristeza. Que a tristeza, a angústia, o sentimento de culpa é um dos gatilhos para pornografia, né? É um dos gatilhos. E aí, não é o suficiente. O que a pessoa faz? Ela pula para vídeos um pouco mais pesados. Mais pesados, mais agressivos, né? Isso, e aí o que acontece? A pessoa ela pode começar a ter uma confusão em relação a até mesmo uma aversão ao parceiro ou à parceira, vice-versa, porque aí começa a assistir vídeos de casais homossexuais, começam a assistir, daqui a pouco aquilo também não é suficiente, e aí entra na zoofilia, e tudo aquilo vai gerando prazer para ela, mas não é algo dela, não é algo que ela eu tenho vontade de fazer dessa forma. Mas como no início essas descargas de dopamina são altas e a pessoa começa a se acostumar, é como a droga, né? Ela vai aumentando a dose. A pessoa ela vai aumentando a dose, porque não é suficiente. Isso. E aí elas começam a assistir coisas bizarras. Exatamente. E aí traz aquela confusão mental. Será que eu não gosto mais do meu marido? Agora eu tô querendo experimentar com mulheres, ou vice-versa, né? Não, aí eu assisti a relação ali com o animal, zoofilia. Então, eu senti prazer. Será que agora eu vou querer fazer? Aí gera aquela ansiedade toda, que também é uma das causas, que é a ansiedade que gera. Muito em adolescente, os adolescentes tem muito isso quando entra na adolescência, na pornografia. É uma das principais coisas que acontecem, é a ansiedade. Mas nos adultos é essa questão de no real não ser igual é ali naquela fantasia. Chega uma hora que a pessoa ela não sabe discernir mais o que é fantasia, o que é real, né? E eu não era assim, eu não gostava disso, eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto. E agora eu tô nesse nível, e aí o que eu faço? Exatamente. Que confusão. Começa como algo bom e pode terminar de uma forma bem triste, né? De uma forma bem não convencional, vamos dizer assim. Sim. É como o documentário, né? Que eu estava até te comentando com você da Netflix, chama Hot Girls. Uhum. São meninas que, quando começaram na prostituição apenas para ganhar dinheiro, elas começaram, se você for assistir o trailer, ele é mais ou menos assim: eu sou empoderada, sou dona do meu corpo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter tudo. Só que quando você começar a ver, assistir os minutinhos finais do documentário, elas estão chorando. Por quê? Porque a família descobriu, os amigos descobriram, e elas viram que elas não ganharam dinheiro, elas foram submetidas a situações ruins. Elas tiveram que ser obrigadas, né, a passar por coisas que elas não queriam passar. Mas por estarem ali se prostituindo, elas tiveram que passar por aquilo. Foram obrigadas. E para manter cabelo impecável, corpo impecável, elas gastaram dinheiro. Então, quando elas saíram dessa situação e voltaram novamente para a casa dos pais, elas não tinham quase nada de dinheiro. Então, elas viram que nada daquilo valeu a pena. É bem assim. Eu comentei com você a respeito de um vídeo que eu assisti de uma atriz. Alguém mandou para mim uma atriz comentando falando que aquilo que acontecia ali não era nada real. E aí a apresentadora sempre instigando ela ali falando e não queria aceitar que não era real. Aí ela falou: o ato em si é real, mas não tem sentimento, muito pelo contrário. Às vezes a gente até repugna o outro. A gente não quer, tem que fazer porque tá ali. Mas todo aquele cenário criado é uma mentira. Tá por trás da cabeça de alguém ou de um grupo de pessoas, que o objetivo é vender. O objetivo é passar para frente, né? E ela comentando, então, muita coisa que acontece ali, ela falando 100%, a não ser o ato em si que ocorre, é tudo uma falsidade. Não tem aquele sentimento, não tem aquele amor, não tem aquela euforia,
não tem aquela liberação de dopamina, que é prazer, muito pelo contrário. E eu achei bem engraçado que a apresentadora o tempo todo até duvidando do que ela estava falando, questionou ela de como, se ela tinha alguém na vida real dela, né? Se ela tinha um namorado, ela disse que sim. E aí perguntou para ela assim como é que era o relacionamento. E ela disse: eu não levo nada daquilo para dentro do meu relacionamento, porque aquilo ali é uma fantasia. Aquilo não existe. Ela falou da dificuldade que tinha para se relacionar com o homem. A maioria dos homens tinham ciúmes, tinham vergonha de apresentar. Tudo isso ela comentou, né? Mas ela falando dessa pressão psicológica na vida dela, a forma como ela sentia. Ela falou: eu termino aquilo ali, sabe? Eu tô estressada, eu tô exausta, eu ganhei dinheiro, mas eu tenho que cuidar do meu corpo, senão eu não vou ganhar dinheiro. Eu tenho que cuidar do meu cabelo. E ela falando dos gastos, Citas, e eu fiquei, meu Deus, que pessoa cega. Ela mesma tá falando, né, que é prejudicial, de que não é algo bom, que ela não leva para dentro do relacionamento dela, que no caso ali era um namorado. E ela tinha dificuldade de arrumar homens que queriam, inclusive, levar ela a sério. Mas a questão do dinheiro. E aí pergunta, o que que você tem? Você tem uma casa? Não, eu tenho um pequeno apartamento e tal. Comentando que nem era um bairro tão... Ah, mas você falou que ganha tanto, você ganha X, era para você ter muita coisa. Mas o gasto que ela tinha que ter com ela... Para se manter, né? Fora psicólogo, psiquiatra e medicação, que ela comentou que tomava medicação. Então, no final das contas, nem vale a pena. Nem vale. Exatamente. Não vale a pena. E aí as pessoas que estão assistindo não enxergam isso. Não enxergam e querem trazer para a vida real, querem trazer isso para eles, para a vida deles, não sabendo das consequências gigantescas que podem acarretar, porque não é uma consequência, não é duas, são várias. Várias, exatamente. E o homem, por exemplo, é algo, aquele psiquiatra, Tiago, como é que é? O Ícaro, como é que é o nome? Ítalo. O Ítalo comentando, ele falou assim, só homem bobo que entra nisso. Porque uma das consequências é a disfunção erétil. É o que mexe com a masculinidade do homem. Sim. Então, assim, o homem entra naquilo ali, não tem ideia disso, e depois lá na frente, essa perturbação que ele vai ter, toda essa questão que a gente sabe que não é, depois para se livrar disso, não é algo fácil, como qualquer outro vício. É muito triste às vezes, né? A pessoa sofre bastante. Se é casado, o parceiro também vai sofrer bastante com todo com toda essa mudança depois para voltar. E principalmente você começou esse vício na adolescência, né? E aí vai casar, ele vai achar assim, eu vou casar e eu vou me livrar da pornografia. E não vai. Vou casar, vou ter sexo no casamento e aí eu vou me livrar da pornografia. E não vai se livrar. Porque casa pensando que vai ter todo dia, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí chega na vida real, não é assim. Nem para ele, nem para a mulher. Exatamente isso. Muitos casais, Rita, né, a gente que estuda aí, a gente sabe que muitas pessoas que casam, muitos jovens, principalmente dentro da igreja, viu, gente? Quem é da igreja aí, se divorciam nos primeiros meses. Ou a menina assustada com a situação do rapaz, ou também vice-versa, mas o que a gente mais ouve casos né, em relação da menina, e dá 3, 6 meses ali, estão querendo se divorciar. Cancela casamento, não dá. Não tem como continuar assim, né? E tudo por causa da pornografia. Quando você vai pesquisar, vai buscar fundo, por que isso? Então a gente vê assim, as consequências, elas são gigantescas. Elas são fisicamente, elas são emocionalmente, né? Biologicamente também, porque os nossos neurônios vai perdendo. Uma das consequências é essa perca dessa massa cinzenta do nosso cérebro aí. Essa perca é uma perca. E sabe o que é engraçado? Que essa perca de neurônios dessa massa cinzenta que tem no cérebro não precisa ser viciada. Na frente, né? É bem na frente.
Não precisa ser viciado. Uma pessoa que assiste todo dia ou várias vezes no dia, não precisa. Só a questão dela assistir, ela se masturbar, aí ela chegar aos 800 fogos de artifício ali explodindo, ela já tá perdendo. Ela não precisa ser viciada. Ela já tem perca. Então, assim, pra gente ver como é algo sério. E essa parte aqui frontal é onde a gente controla os nossos impulsos e as nossas decisões. Então, imagina, se essa parte aqui do seu cérebro, ela tá erosionada, tá com uma erosão, você tá perdendo massa aqui. Quando você for fazer algo, você vai começar a ser impulsivo, você não vai saber tomar decisões corretamente. Você vai as emoções, começar a ser agressivo. Então não é simplesmente um vício, um prazer, pronto. Não. Tem muita coisa por trás disso. Desde o comércio, né, com as meninas, que seleciona meninas para isso, até o final, que é o consumidor. Quem está consumindo isso vai ser prejudicado também. Todos, né? Não tem ninguém que vai sair ileso. Igual eu estava falando da disfunção erétil, tem 3 tipos de disfunção erétil. Uma é pela idade, né? O homem vai ficando mais velho, ali a partir dos 50 pode começar a ocorrer. Então ele já vai perdendo a virilidade dele. A outra forma, ela é adquirida de forma que é a física, né? Essa que eu tô falando, a questão da velhice, é uma disfunção erétil física. Aí existe a de jovens, adolescentes, a questão da primeira vez. Assiste pornografia, acha que é uma coisa e fica naquela ansiedade da primeira vez e chega ali na hora e não consegue, porque o real não tem nada a ver com o fantasioso ali. E aí gera a disfunção erétil psicológica. E tem a disfunção erétil que é induzida por causa pela pornografia. É diferente. Sim. Então, assim, no homem, né, isso vai acontecer com ele à medida que ele for envelhecer, que ele chegar à velhice, já é normal, já é comum. Claro que hoje em dia existe medicação, né, tem toda uma forma aí de fazer com que isso não chegue ali aos 50 anos, mas chegue mais tarde. E aí o que acontece? A forma física, a emocional, a psicológica, que costuma acontecer muito em adolescente, mas pode ser em jovens também, que vão ter ali a primeira relação. E a da pornografia. Quer dizer, a da pornografia, imagina se a pessoa ela já está mal psicologicamente, o negócio vai ficar pior. Porque pela ciência, a disfunção ela é classificada dessas 3 formas e tem uma forma isolada para a pornografia. E não consta a psicológica nessa área. Mas lógico que a gente sabe que por tudo que vai ocasionando, vai entrar nessa, o psicológico vai vir, então o homem vai sofrer muito e muito mais cedo. E a pessoa que está na pornografia, ela vai estar se masturbando, né? Ela não vai simplesmente ficar assistindo. Não tem como. Ou mesmo a pessoa se masturbando, ela não vai ficar ali pensando numa cadeira, né? Numa mesa, numa porta. É verdade. Não tem como. E aí, Rita, aquele que é viciado, que assiste a pornografia, ele vai olhar a outra pessoa como um objeto de prazer. Sim. Ele não vai nem entender que por trás disso tem emoção. Por exemplo, a gente sabe que as mulheres, a maioria, não são todas, mas a maioria precisa ali que o homem tenha todo um preparo, né? Tem as preliminares, a gente escuta muito em palestra que o homem tem que começar a preparar a mulher desde manhã ali quando acorda para que ocorra de noite. E aí o que acontece? Quando tem uma pergunta ali. O estresse pode ocasionar disfunção? Pode. Pode ocasionar, sim. Sem dúvida. Aí é bom procurar um médico, né? Um urologista para estar ajudando nessa área. Mas pode sim ocasionar essa disfunção aí, essa dificuldade do homem. O que é a disfunção erétil? É a incapacidade de manter ou sustentar a ereção durante a relação sexual. Né? Para aqueles que não sabem. E aí vem a questão da masturbação, Rita, a falta de interesse no parceiro. Tanto na pornografia como na masturbação, como a gente falou. Não querendo te cortar, mas não somente a disfunção, né?
Mas também aí a gente pode até falar também sobre ejaculação precoce. Porque se o homem, ele entra na adolescência, ele se acostumando a fazer esses movimentos que ele faz assistindo, aí de repente, minha mãe vai ver, eu vou entrar, minha mãe vai entrar aqui no quarto, tal. Ele começa a acelerar algo que não era para ser acelerado, era para estar dentro de um casamento. É bem assim. E aí também acontece. E aí quando ele for pro casamento, estar com a parceira, ele não vai conseguir. Ele vai ter uma ejaculação precoce. Tem ejaculação precoce e tem ejaculação retardada. Também pode ser também. Aí você pode dizer assim, nossa, mas isso é bom. Isso não é ruim. O homem vai conseguir ficar mais tempo ali. Opa, não é bem assim. No futuro, o que isso vai acarretar? Com a ejaculação retardada, vai desenvolver na pessoa a disfunção erétil. É certo. Pode demorar algum tempo para que isso ocorra, né? Até porque a maioria dos vícios começam na adolescência. Então, mas lá na frente, a ejaculação retardada, ela vai gerar no homem a disfunção erétil. Né? Então, assim, ejaculação precoce e também tem um outro lado que pode ocorrer. A questão da masturbação que você falou, aí a pessoa ela perde a falta de interesse no parceiro, porque os movimentos que se fazem em uma masturbação, é igual você falou, aí acelera, porque a mãe vai chegar, alguém vai ver. Força, pressão e velocidade. Isso. E isso na vida real, essa velocidade não existe. E nem a pressão. Exatamente. Né? E nem a força. Não tem a mulher e não tem o homem que vai fazer a velocidade ali da masturbação. Aí vem frustração também. E tudo isso vai gerando frustração, a perda de interesse no parceiro. Aí o homem vai colocar a culpa na mulher, que a mulher não sabe fazer, a mulher não consegue. Ou vice-versa, né? Eu queria que o homem fosse assim, agisse assim como é no filme. A gente tem que cuidar muito também com o que assiste, porque, inclusive, músicas também que a gente ouve, isso influencia muito. São gatilhos, né? Isso, as crianças. Isso, as crianças hoje escutando essas músicas que falam algumas coisas muito explícitas, assim, né? Elas não têm ideia, elas chegam da escola cantando, musiquinhas que viram até TikTok, inclusive. E tudo isso vai induzir uma curiosidade precoce na criança e aonde que ela vai entrar, porque muitas vezes os pais não conversam com os filhos. Os pais não conversam com os filhos, eles descobrem na escola, e aí e hoje o acesso à internet é muito fácil. Então ele entra, vou dar um exemplo. A maioria das crianças tem celular, né? A minha menina, quando a gente dá o celular para ela, o que ela faz? Ela aperta, ela tem 5 anos, ela aperta no microfone e ela fala o que ela quer assistir. Então, quer dizer, um menino aí de 8, 9, 10, que já escreve tudo, ele pode digitar ali o que ele quer. Né? Como fazer, como é, o que vai aparecer para ele? A pornografia. Sim. E hoje em dia as crianças estão sensualizando muito, né? Até as crianças. E as pessoas têm achado normal. Ai, que bonitinho, ela tá dançando. Ai, que bonitinho, ela tá rebolando. Não, gente, isso não é normal para uma criança. Criança tem que ser criança e criança tem que ouvir música de criança. E por que vem aumentando o número de pedófilos, Rita? Mulheres, homens. Por que tem aumentado? Sabe? Por causa dessa sexualidade precoce que estão encontrando, né? E isso desperta meninas pequenas, as mães vestindo como se fossem mulheres adultas, né? Sim. E aí o homem olha aquilo, né? A cabeça, no cérebro, lá no inconsciente dele, opa, despertou. Mas a roupa que não é uma roupa infantil, é uma roupa que uma mulher adulta vai usar. Talvez nem uma mulher adulta deveria usar, né? Porque já gera aquela questão do sensual, do sexo. Nada justifica, né? Sim. A atitude. Mas tudo isso faz com que essas pessoas, pedófilos, apareçam e façam essas coisas. Exatamente. Número de pedófilos, Rita, não tinha porcentagem. Mas na Alemanha, esse psiquiatra que eu falei, depois eu vou procurar aqui é Max Planck, é um instituto na Alemanha. E aí ele comentando a respeito disso, sabe? Ele falando a respeito disso, que a maioria de pedófilos, eles são homens viciados em pornografia.
começaram assistindo vídeos normais, convencionais, homem e mulher ali, aquela coisa tranquila. E aí foi aumentando. Aí passou para uma zoofilia, passou para uma relação homossexual e até chegar na pedofilia. Exatamente. Sabe? E aí eu achei isso algo, a gente não tem ideia que por trás dessas pessoas existe a história que existe, né? E aí ele falando que a maioria de pessoas que são pedófilas, elas passam pelo vício da pornografia. Não tinha um número exato. Mas eu falei assim, meu Deus do céu, e a gente não fala, não comenta às vezes, né? E a pessoa começa na inocência. Pra ver como um vício não começa do nada, né? Não. Não é do nada que a pessoa se torna um pedófilo. É. Começou lá atrás, ó. Gente, olha só o que esse vício pode causar. Destruir seu casamento, além da ansiedade, da depressão, da culpa, que gera culpa, o que tudo pode gerar, tanto no homem, quanto na mulher, quanto no seu casamento. É. A perca de memória. Eu não tinha ideia dessa. E tem a ver, inclusive, pode ter a ver também com a procrastinação, que é um assunto hoje. Sim, eu li também isso. Muito falado. É muito falado sobre isso. Até isso pode causar na vida da pessoa. A gente fala rindo assim, mas é triste, viu, gente? Porque é muita coisa. A confusão mental, a gente tinha comentado antes, né? Começa a assistir vídeos que são fora do comum, as parafilias lá. E aí gera uma confusão mental na pessoa, a perca de memória, procrastinação. Sem falar da baixa autoestima, né? Principalmente mulheres. Porque você vai ver que o seu corpo não é igual ao corpo da atriz. É bem assim. Rita, Então, você falando sobre isso, aqui no Brasil, tá? É um procedimento chamado labioplastia, tá? E o Brasil é o campeão mundial nesse tipo de cirurgia, que é o quê? Adolescentes e jovens que, porque assistem pornografia, querem modificar as suas partes íntimas. As meninas que falam que não é parecida, que não é boa, que é ruim, que é feia, e aí os médicos falando, são cirurgias, são procedimentos feitos sem necessidade alguma. Sabe? Essas cirurgias, por exemplo, de transformação, algumas por vaginismo, né? Por coisas normais, biológicas que podem ocorrer e acontecer. Mas o Brasil é o campeão hoje em cirurgias de jovens que querem fazer, simplesmente modificar, porque não parece com atores de filme pornográfico. Eu não tinha ideia disso, eu não imaginava, eu não pensava. E aí, lendo, buscando, eu pensei, meu Deus, e no Brasil ainda, ser campeão. Então, quer dizer, muito adolescente jovem tem assistido. Sim, com certeza. Porque na pesquisa fala que são jovens, e principalmente adolescentes, que vai fazer tratamento psicológico, terapia, porque aí o médico manda, porque não tem necessidade de modificar, não tem necessidade de mexer. E aí tem que mandar para terapia, e aí dizendo, Rita, que eu achei mais triste, nem as terapias têm funcionado. Não entra na cabeça que tá tudo bem com ele, que tá tudo ok, tá tudo bem ter diferenças. Não entra. A pornografia já tá tão inserida, já tá tão incutida na vida desse adolescente, desse jovem, que ele não consegue enxergar que todo mundo é diferente. Eles querem ser iguais, e mesmo fazendo a cirurgia não vai ficar igual, né? Sim, sim. Não tem como. Então, eu fiquei bem assustada com uma dessas coisas que vem acontecendo por causa da pornografia. Bem... Não esperava por isso. E se a gente vê também, por exemplo, se você ficar assistindo uma semana inteira de filme de terror, que emoções, que sentimentos você vai sentir? Você assistindo uma semana inteira com esse filme de terror. Imagina, todo dia você colocar um filme de terror e assistir. Agora, e se você pegar uma semana inteira, você começar a assistir filmes sobre esperança, sobre Deus, sobre, olha, sua vida vai mudar, filmes que vão te motivar, como é que vai ser os seus pensamentos? Como que você vai começar a agir a partir desses filmes?
Então, tudo aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos influencia os nossos comportamentos. Tanto mental, quanto emocional, quanto nosso psicológico, tudo altera. E pessoas que são, que têm esse vício, ela começa a olhar para o outro também e ela começa a imaginar, poxa, será que aquele homem é bom de cama? Será que aquela mulher é boa de cama? Ai, não sei. Olha isso, gente. Ele imagina então, a pessoa boa, né, também. Ela começa a filtrar as outras pessoas que estão ao redor dela, seja num trabalho, seja no serviço, por esse olhar. Então, de repente, alguém está te olhando e já está te imaginando, ó, longe. Está te filtrando ali. Poxa, será que aquela pessoa é boa de pegada? Será que na hora H ela faz um negócio bem feito? E ela acha que o bem feito é aquilo que faz no filme, que faz nos vídeos. Exatamente. Esse que é o maior problema, que a pessoa acha que o ser bem feito é aquilo lá, daquela forma. Exatamente. Então você começa a ter pensamentos sujos e incontroláveis. Fora a falta de motivação e a perca de vontade em fazer as coisas, porque a pornografia, como a gente falou no início, ela traz essa euforia toda, a dopamina, essa liberação de dopamina que é bem alta, como você deu exemplo aí, né? Nas pesquisas são 800 fogos de artifício. É muita coisa, gente. Sim, é igual ano novo, né? Sem esforço algum. O nosso cérebro já é preguiçoso, né? Tudo que é mais fácil de fazer, às vezes a gente tenta pegar sempre o caminho mais fácil. E a pornografia é um meio. Você faz sem esforço algum. E aí vem aqui, porque a dopamina é aquele sentimento, gente, de prazer, mas quando você conquista algo, quando você luta por algo, também é liberado a dopamina, tá? Você se esforça na prova, você estudou, e quando você tira nota boa, dá aquela sensação de prazer. Poxa vida, eu consegui, eu me esforcei e consegui. E a pornografia, ela não tem esse esforço. Por isso, o sentimento de culpa. Então, a pessoa ela fica preguiçosa, ela fica sem motivação, porque ela não precisa ter motivação, ela já recebe uma descarga de prazer alta ali, né, que dá a sensação de prazer, aquela coisa toda, e sem a pessoa ter feito nada. Então, na vida dela, depois, o que vai acontecer? Ela vai ficar sem motivação, porque tudo ela vai ter que se esforçar. Tudo tem que ter esforço. E aí o cérebro não vai querer esse esforço, porque já recebe a dopamina ali, já recebe a dopamina, essa descarga forte de dopamina. Já era. Já era. Então, gente, ó, pra gente já tá, falta 6 minutos para 7. Eu também não quero me prolongar também por conta da sua filha. Então, já era assim, o vício, ele começa no gatilho. E como a Fê falou, o gatilho emocional. Então, começa lá no gatilho. Então, você tem que identificar quais são os gatilhos que faz com que você pense nisso, que faz com que, é um filme romântico, é foto que você tá vendo, o que você anda vendo no seu Instagram, que tá disparando esse gatilho. Quer falar, Fê? Pode falar. Não, pode falar. Vamos dar ali o gatilho, a primeira coisa que vai fazer com que você vá para esse vício é o gatilho. Então, assim, por exemplo, a mulher tá sozinha em casa, tá no período fértil. Então, evita de ficar sozinha em casa no período fértil. Se isso dispara o gatilho em você. Que mais que pode disparar o gatilho, Fê? A questão das emoções descontroladas, né? Sem ter o controle. Sim. Como a gente falou, a gente tem que ter controle das nossas emoções, não elas da gente. Sim, exatamente. Você tá frustrado, triste, angustiado, né? Nem sabe o porquê. E aí, onde você vai recorrer? Vai aonde vai te gerar um prazer momentâneo ali. Sim. Depois o gatilho, você vai para ação. Então, se disparou o gatilho, você vai acabar agindo daquela forma. Você vai acabar indo pro vício. Gente, a gente toda a isso é em toda a Isso que vai rolar. Não é somente no vício da pornografia, da masturbação. É o vício no cigarro, é o vício na bebida. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar, exatamente. Então, assim, serve para todos os tipos de vício. Depois vem a recompensa. É o que? A dopamina que a gente está falando aqui. Você tem aquela alegria
alegria, aquele prazer, nossa, aquela sensação, uhul, consegui! Aquele momento, né? Uma festa. Só que a festa, o auge, o fogo de artifício, só que depois também vem a culpa, vem o remorso, nossa, por que que eu fiz isso? É a mesma coisa na bebida, ai, por que que eu bebi? Por que que eu fumei? Por que eu fiz isso? É porque a pornografia, inclusive, ela é registrada no nosso sistema, no cérebro de recompensa. Né? A dopamina, ela faz isso. Por que que você Sim. sempre volta naquilo ali? Porque se você come algo gostoso, você sempre vai querer comer aquilo. Né? Sim, é igual chocolate. É igual chocolate. Então, eu vou comer chocolate que eu fico bem, é bom, eu gosto. A comida japonesa, meu Deus do céu. E aí, Sim. quando vê, você está viciado naquilo. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente quer estar onde a gente se sente bem. Né? Onde a gente tem esses neurônios, esses neurotransmissores, que é disparado a dopamina, que é do prazer. Todo mundo quer estar bem o tempo todo. Então, vamos recorrer ao que nos faz bem. E muitas vezes a gente tem que nos autoconhecer para a gente estar bem. A questão não é você buscar em comida, buscar em pornografia, buscar em vício, droga, álcool, seja lá o que for, né? O vício, mas você se conhecer. Quando você se conhece, você começa a ser feliz. Muda. Muita coisa muda. E às vezes, como a Rita falou da baixa autoestima, então às vezes a carência emocional, Rita, é um dos principais motivos para essas mulheres, esses atores entrarem, né, nesse meio. Sim. Essa carência afetiva. E a pessoa que assiste. Falta de atenção de pai e mãe começa lá quando é criança, e isso aí vai acarretar para a vida toda. E se não cuida, se não trata, é muito vício que rola, né? Que acontece. Sim. Então, gente, identifique os seus gatilhos emocionais, né? Não deixe com que esses gatilhos eles governem a sua vida, mas que você venha governar as suas emoções, os seus sentimentos, que você venha agir com a razão, não com o seu emocional. E para quem precisa de ajuda, estamos aqui, 2 terapeutas. Temos alguns dias na nossa agenda com horários abertos, não temos toda a agenda aberta, porque nós temos muitos pacientes. Nós estamos aqui para te atender. Ai, que glória a Deus. Lá no Play Stories também, se você quiser baixar, tem um aplicativo que chama I Am Sober, que tem uma comunidade onde você pode estar falando lá e onde as pessoas compartilham, não somente do vício da pornografia, mas tem vício da bebida, tem outros tipos de vício, e as pessoas costumam compartilhar e motivar um ao outro. Então, se você quiser baixar no teu celular também, você pode baixar também esse aplicativo e ali você vai poder conversar com outras pessoas, onde existe uma comunidade dentro desse aplicativo. Mas estamos aqui também para te ajudar. Verdade. Estamos aqui para te ouvir, para te acolher, sem julgamentos. Isso. Conte conosco. Então, conte conosco. Então, se você é do meu Instagram, você me conhece, você procura a Fê. E quem é da Fê, me procura. Isso mesmo. E a gente agenda um horário para te atender, para conversar, para ver que onde esse vício começou, se foi na adolescência, o que está te causando, se está causando a depressão, o que está causando e como a gente pode resolver isso. Tem jeito. Tem jeito. E às vezes você tá com depressão, ansiedade, tá com problemas de relacionamento, você não tá... você tá sozinho, procura alguém pra namorar e nunca dá certo, às vezes o problema tá aí. Então o problema tem que ser tratado antes de você estar se envolvendo com alguém, né? Isso aí. Uhum. Então, sempre ali tem uma raiz. E na psicanálise é bem isso. A gente não vai identificar só a árvore, né? A árvore em si é, vamos dizer assim, a pessoa. A gente vai olhar mais profundo, lá embaixo. A gente vai olhar as raízes da pessoa. Para identificar onde está o problema e tentar resolver. Às vezes pode estar relacionado até a um abuso, né, Rita? Também, verdade. Outra coisa, crianças que dormem no quarto dos pais.
né? Sim. Que já entra em outro assunto, outra bagagem. Então, tudo isso pode gerar a pessoa a entrar numa pornografia. Ou os pais acessando na frente da criança, né? Achando que a criança tá dormindo, gente, e a criança tá lá acordada. Ou tá vendo os pais. O ouvido, o cérebro não dorme, né? Sim, sim. Exatamente. Bem assim. E para você que frequenta uma igreja, para você que é cristão, né? Que conhece a palavra, você sabe que isso é pecado. Isso. Eu não tô aqui para te julgar, a gente não tá aqui para te julgar de maneira alguma, mas que você procure ajuda do seu líder também, converse com ele, né? Converse com uma pessoa que você tenha confiança também, porque você não vai chegar para qualquer pessoa e vai falar isso. Porque não é qualquer pessoa que está preparada para escutar e para te aconselhar. E tem pessoas que não entendem o porquê dessa busca, né? Por isso, né? Sim. Então, procure pessoas que vão saber. O nosso objetivo de fazer a live é que muitas vezes as pessoas não sabem de todos esses efeitos que causam, desses malefícios. Não é para julgar ninguém. É só para mostrar para você, se você está inserido nisso, que tem como sair, a gente está aqui para ajudar, né? A Rita deu ali a dica do aplicativo. Se você ainda não entre, porque você já sabe que tem malefício, né? Sim. Então, quando você saber, então é prevenir também. A gente falar aqui é prevenir e ajudar casamentos que estão sendo destruídos, relacionamentos, até porque a pornografia ela não vai destruir só os relacionamentos conjugais, namorado, de parceiro. Não, gente. Gera até fobia social em relação às pessoas. Pode chegar a pessoa não conseguir conviver com outras pessoas por causa da mente que está poluída demais. Então, nosso objetivo aqui não é julgar, não é te mostrar que isso leva a um caminho muito perigoso, que não vai fazer bem para você de nenhum jeito. Exatamente. Então, veja, reconheça que você tem um problema para resolver. Admita que você tem um problema para resolver. Já é o primeiro passo. Não adianta falar, eu não tenho problema, isso não é problema, não, isso não vai acontecer comigo, não. Você está se enganando. Porque isso é um problema. Deixa eu ler aqui. Deixa eu só ver aqui. Ó, na Bíblia diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, foi como a gente falou aqui sobre os gatilhos. Se você não, primeiramente, aqui eu tô falando como cristã, tá? Eu sou uma terapeuta, mas eu também sou cristã. Então, vou usar a Bíblia sempre nas minhas lives. Vocês que assistem a live sabem que eu sempre vou comentar algum versículo da Bíblia. Então, primeira coisa, sujeite-se, pois, a Deus, né? Ande em santidade, em oração, em jejum, leia a palavra. Tá sentindo que você tá ficando, que tá vindo um sentimento, algo? Vai orar, vai buscar Deus. Liga para aquele seu amigo da igreja, ou converse com o seu pastor. O seu líder tá lá para te orientar. Ora, fala, Deus, olha, eu tô passando por isso. Seja sincero e franco a Deus. Peça ajuda para Deus. Quando você se submete a Deus, e aí você tem a segunda parte do versículo, resistir ao diabo. O que é resistir? É você não ceder. Tá lá no seu celular. O que você tá vendo no seu Instagram? Lá no Instagram tem uma parte que tem assim, onde você dá o pesquisar. Naquela parte lá do pesquisar, tem tudo aquilo que você costuma ver mais. O que tá lá aparecendo para você no seu feed? São as coisas que você anda vendo. Então, de repente, lá você que é homem, você tá vendo lá no seu feed que tem um monte de mulher lá de biquíni, de roupa sensual. Então, é isso que você tá pesquisando. É isso que você tá vendo. Aquilo que você vê tá te contaminando. Aquilo que você tá colocando nos seus olhos é o que tá contaminando o seu coração. Então, o que você tá vendo? Então, resista isso daí. Se for necessário, como diz a palavra, arranca o teu olho. Antes você entrar no céu sem um olho, do que você entrar no inferno com seus dois olhos. Se necessário for, arranca um braço. Se o seu braço te faz pecar, arranca um braço e entra no céu sem um braço. Do que você entrar com os dois braços no inferno. Isso. Então, resistir é sujeitai-vos, pois, a Deus.
Sujeite-se, pois, a Deus. Faça aquilo que Deus ele pede para que você faça. Depois faz o quê? Resista ao diabo. Você sabe o que você tem que fazer. Você conseguiu identificar os seus gatilhos? Então agora você vai agir para que esses gatilhos não sejam despertados em você e para que você não caia nessa armadilha. Se for porque o diabo deixar o celular fora do quarto, né? Compra um despertador, que existe o reloginho lá, despertador, e deixa ele fora. Exatamente. Preciso, né? Exatamente. E você que é casado, confesse o pecado para o seu companheiro, para a sua companheira, para que ele venha ser um ajudador também nesse relacionamento, para que isso não se torne, sei lá, mais para frente um divórcio ou uma traição. E aí terminar todo o seu casamento, destruir uma família. Então, não é necessário chegar nessa parte para destruir a sua família, para você tomar uma atitude. Nossa, eu errei lá atrás. Nossa, eu assisti a live da Rita, não tomei uma posição. Não, você pode tomar uma posição hoje. Você pode ser diferente hoje. Então, admita que você tem um problema. Verifica aí quais são os gatilhos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se submete a Deus, você resiste às tentações, o diabo ele foge de você. Verdade. Então não tem segredo. Não tem segredo, gente. E com Deus não tem. Qualquer vício é quebrado, né? Não, se torna mais fácil. Com Deus se torna bem mais fácil. Para Deus não tem impossível. Exatamente. Lógico, você pode usar psicólogo, terapeuta, você pode procurar um médico, até para ver essa parte toda que a Fê falou sobre a disfunção, sobre a ejaculação precoce, você pode tratar tudo disso, totalmente desses problemas, da ansiedade, da depressão. Estamos aqui para te ajudar, mas o mais importante é essa parte aqui, o final que a gente está falando. Identificar os gatilhos, ver que você tem um problema, busque ajuda. Vai praticar exercícios físicos, eu preciso de dopamina no meu corpo. O que eu faço? Como os alimentos que geram dopamina no seu corpo. Faça exercício físico. Vai praticar, vai para academia. Se na academia é um gatilho, vai fazer caminhada na praça. Né? Pode ser um gatilho. Pode ser um gatilho também. Aí faça outra coisa. É verdade. Sabendo, você consegue fugir, né? Você resolve. Você resolve, exatamente. Gente, o autoconhecimento, ele é libertador. Até na palavra diz, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, gente, a gente padece, a gente sofre. Mas a gente está aqui hoje, te dando todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Eu atendi eu atendi um homem e o problema era o notebook. Até no trabalho. Aí eu disse pra ele, eu falei assim, mas no trabalho assim, ele tinha a sala dele, né? Dentro. Eu falei, não veja o notebook quando não tiver ninguém, deixa a porta aberta. A porta sempre aberta, né? Porque o meio de trabalho era o notebook. Eu falei assim, se tiver que trabalhar num café, num restaurante, vai trabalhar num café, num restaurante. Porque não tinha, no caso dele, não tinha forma, ele precisava para trabalhar. E de noite, não é possível que trabalhe 24 horas, né? Não trabalha, mas a esposa ia dormir, ele ficava na sala, ou ele ia dormir, a esposa arrumando as coisas na casa. E aí eu falei assim, chegou em casa, guarda notebook e nem queira pegar celular, porque não adianta. Deixa tudo no quarto. Porque a pessoa ela vai arrumando desculpa, né? Porque eu preciso do computador para trabalhar. Né? Porque eu preciso do celular, não tem como ficar sem despertador. Compra um relógio, existe relógio. Então, toda pessoa que é viciada, se ela não reconhece, você disse aí o primeiro ponto, reconhecer, ela vai buscar sempre uma desculpa para aquilo que ela faça. Sim. Sempre vai ter uma desculpa. Então, por isso é importante o reconhecer. Né? Exatamente. E aí reconhecendo, pedindo a ajuda de Deus, sabendo o gatilho, olha, tenha certeza, vai ser 100% aí sucesso. E nos procure, né? E nos procure. Para que falhe. Às vezes a pessoa não sabe gatilho. E aí precisa de uma ajuda, a questão da raiz. Às vezes são problemas da infância, carência afetiva,
né? Como a gente, um dos casos da carência afetiva. Então, a gente vai ajudar você a enxergar esses gatilhos, que muitas vezes não é só um, né? Costuma ser vários quando tu vai olhar. E aí, a gente está aqui para te ajudar nisso. Sim. Fê, obrigada pelo seu tempo, por todo o seu conhecimento aí que você compartilhou com a gente, viu? Foi uma honra estar com você. Muito obrigada por confiar em mim para estar falando sobre esse assunto tão importante. Você é uma bênção, Fê, você sabe disso. Ai, meu Deus, agradeço. Aí, muito obrigada pelo carinho e que a gente possa aí fazer mais live, né, pessoal? Se vocês quiserem colocar aqui algum assunto que vocês queiram que a gente fale, que a gente aborde, manda ali pra gente no direct. Sim. E é um prazer. É um prazer. Gente, obrigada por cada um que esteve aqui com a gente durante essa 1h e 1h e 12 minutos que a gente ficou aqui falando, vocês aprendendo. Obrigada por cada um aí que compartilhou, que mandou para um amigo. E a pornografia e a masturbação, gente, causa malhas. Você não vai ficar sem sofrer, sem padecer. Se você for por esse caminho, o final dele é triste. Então, busque ajuda. Reconheça se você está nesse caminho e busque ajuda. Gente, vou encerrar, Fê. Tá Quer bom. falar mais alguma coisa? Não, só agradecer o pessoal que entrou e foi um prazer com você. Fica com Deus. Até a próxima. Até. Tchau.